chamar agora o jornalista Cláudio Teran. Ele chega trazendo a sua análise no quadro Entendendo a Notícia. Na tela, confira. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Provavelmente, um dos maiores desafios do nosso tempo é lidar com a dissimulação dentro da política que temos na realidade partidária de hoje. Para quem for um pouco mais atento e gosta de história, a luta de classes é um problema eterno no Brasil. A dissimulação na política também. Alguém pode dizer, bora Cláudio Teran, seja mais claro. O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, quando deu uma entrevista ao Roda Viva na segunda-feira, disse que certamente existem culpados pela tragédia no Rio Grande do Sul. A pergunta feita a ele foi: governador, faça uma autocrítica, onde é que o senhor errou nessa crise climática? E ele fez um arrodeio danado e não admitiu culpa nenhuma, mesmo quando foi emparedado pelos jornalistas da banca formada para ouvi-lo no Roda Viva. Na mesma época, na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo dia, para usar uma expressão mais precisa, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse que o Congresso tem responsabilidade ambiental. O que fez o jornalismo? Foi lá checar para ver se ele está falando a verdade. Uma coisa é o que o político diz, outra coisa é a realidade. Ao checar a realidade, lá no Congresso tem 25 projetos tramitando e todos eles são do tipo passa a boiada. Favorecem o agronegócio, favorecem os grandes interesses dos empreendedores, a especulação imobiliária e afrouxam ou desmancham as regras ambientais que a gente tinha antes de 2019. Ou seja, de 2019 para cá, piorou muito a situação ambiental no Brasil. E eu estou falando de meio ambiente porque quando o meio ambiente é atingido, é agredido, a natureza depois responde, mais dia menos dia. E as vítimas dessa reação da natureza sempre são os mais pobres, os pequenos, os mais humildes. E aí eu volto para a luta de classes. Os ricos, lá no Rio Grande do Sul, estão chorando as perdas patrimoniais que tiveram. O agronegócio chora, com razão, a perda de seu gado, a perda de seus arrozais, de suas plantações. Os pobres estão chorando a perda de seus parentes, de seus familiares, de suas crianças, de seus idosos que foram levados pelas águas. Dos pais e mães de família que morreram afogados na enchente brutal que aconteceu. A fúria da natureza mostra que a natureza é o que ela é. Mas os homens interferem muito na natureza e interferem sempre motivados pela mesma coisa, o interesse financeiro, o interesse patrimonial, o dinheiro. E diante disso, não levam em consideração a vida. E sabe por que não levam? Porque a vida, se for atingida, é dos pobres. E aí eu vou voltar a fazer uma pergunta que já fiz aqui nesse comentário. Alguém viu algum rico sendo levado pelas águas, lá no Rio Grande do Sul, ou em qualquer outra catástrofe ambiental que a gente viu? Então é por essas e outras que quem vota para desregulamentar as regras ambientais está se lixando para a vida, porque acha que se acontecer alguma coisa, vai ser contra os mais humildes, os mais pobres. E aí eu volto para a luta de classes. Esse presidente que está hoje no poder, o Lula, ele quase venceu em 1989 e só perdeu porque Fernando Collor, que representava o de sempre na política, trapaceou para derrotá-lo e conseguiu vencê-lo no segundo turno. Depois, nós tivemos um período do Sarney na presidência que duraria... Aliás, antes do Collor, tivemos um período do Sarney na presidência
pós-regime militar, que durou 5 anos. Depois, quando veio o Fernando Henrique Cardoso, talvez tenha sido, provavelmente foi, o mais preparado de todos os presidentes. Aquele que merece realmente o nome de estadista pelo preparo que tinha. Mas a maior crítica feita a Fernando Henrique Cardoso era a dificuldade dele para lidar com o de sempre no Brasil, a nossa desigualdade. Nós não vamos melhorar enquanto país se nós continuarmos tratando desigualmente os desiguais. Isso parece discurso, isso parece falácia, mas não é. Isso vem do Darcy Ribeiro, o sociólogo, que chamava a atenção lá atrás que a luta de classes no Brasil precisava de um equilíbrio. E para equilibrar, os que têm mais tinham que pensar um pouquinho nos que têm menos, porque é tudo Brasil. E os que têm menos são maioria da população. Aí vem o ponto principal. O Congresso legisla contra o meio ambiente, está se lixando para a vida, porque o que importa para o Congresso são os negócios, o dinheiro, o agronegócio, etc. Como resolver isso? A única maneira é o eleitor não votar nessas pessoas. Mas como é que o eleitor consegue não votar neles, considerando o poderio econômico que eles têm, inclusive para comprar votos durante as eleições? Então, nós estamos num grande impasse no Brasil. Estamos vendo o problema de frente. O que aconteceu no Rio Grande do Sul pode acontecer em qualquer outro estado da federação. Estamos vendo a autoridade constituída não assumir as suas culpas. E estamos vendo a dissimulação dos que têm poder, dizendo, não, o Congresso tem responsabilidade ambiental. Enquanto os 25 projetos ambientais que tramitam no Congresso, todos são para desregulamentar e afrouxar a fiscalização e as regras ambientais, favorecendo os negócios, beneficiando os endinheirados e piorando e ameaçando a vida da maioria da população. Como reagir a isso se a população não reagir no voto, não votando nessa gente? E como a população vai conseguir reagir ao poderio econômico dessa gente que compra tudo e compra todos? É difícil enfrentar a borrasca moral deste Brasil. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.